pessoal, tudo bem? Para você que me ouve agora, eu estou montando um vídeo rapidinho, espero que seja útil para você aí esse vídeo, tá? Depois de uma conversa com uma amiga que me perguntava justamente sobre essa coisa de orçamento, que agora nesses tempos de isolamento algumas pessoas perdem o emprego, infelizmente, outras pessoas começam a reestruturar as finanças pessoais para poder dar conta desse momento, porque às vezes precisa parar de trabalhar, enfim. Eu acho que é válido em qualquer situação, mas eu acho que especificamente nessa é muito coerente até você aprender alguma coisa sobre como fazer um orçamento de um produto antes de comprar esse produto, tá? É uma prática que eu adoto já há algum tempo, isso para mim é muito comum, eu sempre faço isso, inclusive de farmácia, tudo, até mercado. Mercado, infelizmente, é um pouco mais difícil, mas, por exemplo, um remédio que você precise comprar, dá para você fazer o orçamento. O legal disso é que você tem que entender o seguinte, você tem que ser planejado, você tem que se organizar para você precisar comprar esse produto que você precisa comprar com um certo intervalo de tempo. Isso vai te permitir fazer o orçamento e controlar isso para saber qual o melhor local para comprar, tá bom? Então, a ideia é justamente essa. Eu já ensinei a trabalhar com PROC-V. PROC-V é uma função de pesquisa, ela é muito útil, mas não cabe nesse caso, porque nesse caso eu preciso comparar, eu preciso verificar uma determinada informação e com base nessa informação trazer o valor que eu quero trazer. Mas enfim, vamos na prática que eu acho que fica mais fácil para você. Nós temos duas funções que nós utilizamos no Excel, tá? É o índice e o CORRESP. Se você olhar aqui, eu deixei as duas funções para você, a sintaxe dela, tá? A sintaxe dela aqui para você dar uma olhada, se for o caso, tá? Mas eu acho que não vai ser necessário nós entrarmos aí na tentativa de entender isso, porque eu acho que confunde mais do que se for fazer na prática. E aí eu fiz dois quadros que eu, inclusive, um deles eu criei, obviamente, esse de construção, mas o de farmácia eu uso com frequência, tá, gente? Não com esses medicamentos aqui, aliás, o Puran, por exemplo, eu compro com uma certa frequência. Mas é para você ter uma ideia. E eu coloquei nomes fictícios aqui, tá? Então, observa o seguinte, qual que é a estrutura da minha tabela? É preciso você ter claro isso, porque para montar a função, para comparar preço, você tem que saber como é que está estruturado o dado que você vai analisar, tá bom? Então eu tenho aqui nas colunas, eu tenho o nome das farmácias, Farm A, Farm B e Farm C, e nessa linha aqui, nas colunas C, D e E, né? E nessa coluna B eu tenho todos os produtos da linha 10 até a linha 13, tá bom? Então os produtos estão da linha 10 à linha 13 e as farmácias estão da coluna C, D e E aqui em cima, tá? E embaixo eu tenho os valores. Portanto é o seguinte, Farm B, a dipirona na Farm B, ela é R$ 3,75, só para você entender, tá? O cálcio na Farm C, ele é R$ 56,90 e assim sucessivamente, tá? Então o que acontece? A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui nesse contexto é o seguinte, é identificar qual é o menor valor dos medicamentos e do material de construção que eu estou querendo comprar, tá bom? Então eu vou fazer aqui do medicamento, depois você faz, eu vou deixar essa planilha disponível nos comentários, então eu vou fazer aqui da farmácia, dos produtos de medicamento, e você faz os produtos de construção, tá bom? Então é o seguinte, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou usar a função mínimo. A função mínimo, ela me retorna o menor valor de um intervalo. Então eu vou fazer o seguinte, ó, seleciono aqui um intervalo, eu posso digitar também, tá, gente? Então, ó, coluna C, linha 11, até a coluna E, linha 11. Eu poderia fazer isso aqui, ó. C11, 2 pontos e 11, certo? E ele vai me trazer o menor valor, olha lá, ó. Nesse momento, o menor valor é 7,90. Mas vamos supor que o primeiro aqui seja 7,85. Olha lá, automaticamente ele traz para mim o valor de 7,85. Eu vou deixar como estava, tá? Então eu faço isso aqui para tudo, vou puxar aqui para baixo. Ótimo. Já tem os menores valores aqui dos produtos de farmácia, tá? E aí aqui eu deixei uma função pronta, só para que você pudesse olhar aqui, tá bom? Eu vou fazer uma outra. Então olha só, eu vou começar com a índice. E aí nota o seguinte, quando eu escrevo a função índice, ele mostra para mim o que essa função faz. Mas eu vou explicar aqui, ó. A primeira coisa que eu tenho que passar é uma matriz. A matriz é o quê? É o intervalo
dos nomes que eu quero trazer. Como eu quero trazer o nome da farmácia, então eu vou ter que passar esse intervalo aqui, ó. Certo? Essa é a matriz que eu tenho que passar aqui na função índice. Então é o nome das farmácias no meu caso aqui. Ponto e vírgula. Agora eu vou ter que passar o número da linha. Nesse parâmetro aqui, número da linha, eu entro com a função corresp. Olha lá, digito corresp, abro parênteses do corresp, e aí eu digo qual é o valor que eu estou procurando. Eu estou procurando esse valor aqui, ó, porque eu já sei que o menor valor é 7,90. Então eu estou procurando desse valor de 7,90, ponto e vírgula. Então eu clico aqui na célula, ó, ele vai trazer para cá a célula para mim. Olha lá, F11, tá bom? F11. Então agora eu vou ter que dizer qual é a matriz procurada. Qual é a matriz procurada, gente? Na função índice, eu passei uma matriz. A matriz que eu passei é o nome da farmácia. Está marcadinho aqui ainda, inclusive, certo? Na função corresp, a matriz que eu tenho que passar é a matriz de valores. Por quê? O que ela vai fazer? Ela vai pegar esse 7,90, vai comparar com o valor que está aqui, que nesse caso está aqui no meio, e vai trazer a farmácia correspondente a esse valor na posição dessa coluna, tá bom? E aí eu dou um ponto e vírgula, e aqui eu tenho o tipo de correspondência. O tipo de correspondência eu vou marcar que eu quero exato. Então eu digito 0 aqui, ó, eu posso dar 2 cliques ou eu posso simplesmente digitar 0. Olha lá, ó. Fecho um parênteses. Esse parênteses aqui, se você observar, ele está vermelhinho, ó. Ele é o parênteses do corresp, certo? Fecho mais uma vez o parênteses do índice, ó, porque eu estava usando uma função dentro da outra. Agora eu fechei corresp e fechei índice e dou um enter. Olha lá, ó. A farmácia que me apresenta o menor valor de 7,90 é a Farm B, tá bom? Vamos imaginar que aqui a Farm A, ela fez na hora de fazer o orçamento, falou, ó, eu encontrei o preço mais barato e tal. A Farm A falou, não, eu cubro o valor barato que você encontrou. Por quanto você encontrou? Eu encontrei por 7,90. Eu faço para você por 7,80. Na hora que eu digito 7,80, olha lá, ó, ele automaticamente já mostra para mim que o menor valor é a Farm A nesse momento, certo? Então é simples. Aí para puxar a fórmula para baixo, gente, é o seguinte: eu tenho que congelar as matrizes, tá? Na verdade, só a matriz de cima das farmácias, porque as farmácias vão sempre ficar aqui. Essa matriz aqui, quando eu puxar, ela vai mudar para baixo. Então, para congelar, eu coloco um cifrão antes da coluna e da linha da matriz de farmácias que está lá em índice, certo? Pronto, agora a hora que eu puxar, ó, olha lá, ele já mostra para mim os menores valores. Vamos fazer um teste aqui? Vamos imaginar que a Farm B baixou o preço para R$55. Olha lá, ó, Farm B. Então eu tenho nessa coluna, eu tenho o menor preço, e nessa aqui eu tenho qual é a farmácia que está me mostrando esse menor preço. Nota que eu fiz uma tabelinha pequena. Essa tabela pequena é para a gente visualizar o número e comparar na hora de fazer os testes, para saber se o valor que está mostrando ser menor realmente é o valor que está menor na tabela, tá, gente? Mas imagina você usando isso para uma tabela gigante. Sei lá, compras de mercado, ou realmente na parte de construção, você vai construir, vai fazer uma reforma na sua casa, enfim. E aí você tem uma lista, sei lá, com mais de 100 itens. Já pensou ter que olhar isso um por um para identificar? Então aqui você pode fazer depois um apanhado geral e verificar quantas vezes apareceu a Farm C, quantas vezes apareceu a Farm B. E aí você vai na Farm C e separa, por exemplo, os itens que estão mais baratos lá e compra só lá. Eu acho que é isso. A dica é essa, espero que tenha ajudado, tá? Eu vou deixar essa planilha nos comentários. Se você curtiu, dá um joinha. Se tiver alguma dúvida, deixa um comentário que aí eu ajudo você a explicar, a solucionar essa dúvida através do comentário mesmo, tá bom, gente? Valeu, um abração, viu?